Fala pessoal do YouTube, tudo bem por aí? Hoje o tema aqui é de coisa um pouquinho mais técnica, embora eu vou falar de forma simplificada para você conseguir entender com tranquilidade, já que essa é sempre a minha missão por aqui. Eu adianto que se você quer adquirir um imóvel em leilão extrajudicial, você tem interesse e precisa saber disso que eu vou falar aqui hoje. Precisa, não é querer, é precisar. Lembrando que são nos leilões chamados de extrajudiciais, que em alguns casos você pode encontrar oportunidades de imóveis aí que admitem que você dê só 5% de entrada e ainda usando financiamento. Então eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Existe caso de, por exemplo, você comprar um imóvel de 400 mil, arrematando por 200 e dando de entrada só 10 mil reais. Isso só existe nos leilões extrajudiciais, tá? No judicial você não consegue encontrar essas oportunidades, já que nos judiciais o pagamento é sempre à vista, ou então em poucas parcelas quando se admite, quando não tem lance à vista. Feito esse lembrete, eu já vou pro assunto, tá? Hoje eu vou abordar um tema que ficou em pauta essa semana e é importantíssimo para você que tem a intenção de adquirir um imóvel aí por meio de leilão extrajudicial. Mas além desse tema, eu vou aproveitar para falar junto com ele de um ponto que você precisa saber analisar em um leilão extrajudicial. Sem saber desse ponto, gente, você não pode nem pensar em analisar, em ver um leilão aí. Então, fica ligado que hoje é importante para você, beleza? Bom, essa semana o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário número 860-631, que foi julgado com repercussão geral aí, para quem for do direito e quiser pesquisar, em que se discutia se os bancos ou as instituições financeiras, eu vou falar sempre banco, tá? Eles poderiam retomar um imóvel registrado aí no seu nome, como garantia de financiamento, na hipótese de não receber o pagamento das parcelas que o mutuário firmou com ele. Sem fazer o quê? Sem ter que acionar o Poder Judiciário. Esse é o grande X da questão. Lembrando que o mutuário, ou ex-mutuário, dependendo da etapa, é o sujeito que fez o financiamento lá atrás, no passado, e não pagou para o banco que ele devia. Ou seja, é o devedor. Eu sei que tem bastante nome feio, nome esquisito aí no aspecto jurídico quando a gente vai falar de leilão extrajudicial ou judicial ou qualquer um, mas eu falo para vocês, não se assustem. Uma simples pesquisa aí de Google você já consegue entender o significado dessas palavras. Eu vou sempre tentar trazer as palavras explicando o que é, mas se você tiver dúvida de alguma coisa, uma pesquisadinha rápida aí já é suficiente para você esclarecer a sua dúvida. Então não desista de procurar o seu imóvel em leilão só porque os termos são esquisitos e você acha que é difícil entender, porque não é. O leilão é um passo a passo. Você seguindo passo a passo, independentemente de quem você seja, você consegue fazer isso de forma adequada. E só não ter preguiça e procurar o termo aí, que fica super fácil, tá bom? Embora eu vá tentar simplificar, como eu falei para vocês. O que foi discutido, então, aí no Supremo Tribunal Federal? Em resumo, tá? Foi discutido se é constitucional, válido, entre aspas, o procedimento de retomada do imóvel pelos bancos, quando quem tinha comprado lá atrás ficou devendo financiamento, sem que o banco ele tenha que entrar com uma ação judicial para isso. Ou seja, o banco poderia retomar o imóvel sem ação judicial? Isso é válido? Isso é constitucional? Então vamos descomplicar esse assunto. A primeira coisa é que você precisa entender que quando você faz um financiamento de imóvel, isso é feito com base em uma lei que existe desde 1997. Já faz um tempão, que é a famosa Lei de Alienação Fiduciária. E aí, quando você compra um imóvel assim, fazendo uso de um financiamento imobiliário,
você vai obter a posse desse imóvel, podendo inclusive habitar nele, mas você não se torna efetivamente o proprietário definitivo desse bem. Até quando isso? Até que você pague todas as parcelas do financiamento que você fez aí com o banco. Então, o que acontece? Enquanto persiste esse financiamento, ou seja, enquanto você não paga todo o valor, todas as parcelas lá que você combinou com o banco que ia pagar, a propriedade resolúvel desse imóvel adquirido pertence ao banco, que é chamado de credor fiduciário. Beleza, e aí, o que acontece? Antes dessa lei de 1997, se quem fizesse um financiamento deixasse de pagar a dívida, o procedimento para a retomada desse imóvel pelo banco era muito mais demorado e muito mais difícil, complicado e caro. A garantia lá atrás era feita por um instituto jurídico que se chamava de hipoteca. Traduzindo isso de uma forma melhor, quando a instituição financeira ela cedia o crédito para que alguém comprasse o imóvel para ela, caso essa pessoa não pagasse o banco, se a garantia fosse o próprio bem, mas por meio de hipoteca, o banco ele teria que fazer o quê? É aí que está a grande questão. O banco ele teria que propor uma ação judicial para ele conseguir a garantia de pagamento do que deixaram de pagar para ele, que a gente chama de inadimplência. Então isso era muito mais demorado, muito mais complicado, porque tinha que propor uma ação judicial para isso. E quando tem que ter uma ação judicial, tem que ter respeito ao que a gente chama tecnicamente de contraditório e ampla defesa. Aí que a coisa dificulta. O que é o contraditório e a ampla defesa então, Carol? Bom, são garantias constitucionais, ou seja, estão previstas lá na Constituição Federal, que envolvem citar a parte contrária, que muitas vezes não é localizada rapidamente, e aí pode demorar meses, anos, só Deus sabe essa primeira etapa. Depois disso, as partes elas podem ainda requerer, por exemplo, a produção de provas. Depois tem que aguardar sentença. Depois pode ter o quê? Recurso. E só depois de tudo isso, que tiver tudo esgotado, é que aí vai ocorrer um fenômeno que a gente chama de trânsito em julgado. O trânsito em julgado, gente, nada mais é do que um momento processual aí que não tem mais o que fazer, a decisão se tornou irrecorrível, que efetivamente esse processo acabou. Então, esse é o momento que o processo se encerra, não comporta mais aí nenhuma decisão, sendo a última decisão a definitiva. E aí que o banco conseguiria retomar o bem. Então, todo esse processo, ele era demorado, era caro, tinha que ter paciência, tinha que ir para o judiciário. E o que acontecia? Isso aí refletia no preço das coisas, né? E durante todo o tempo que o banco não retomava o imóvel, era prejuízo para ele. Traduzindo, isso era muito ruim para as instituições financeiras. E essa desmotivação aí dos bancos para oferecerem crédito para habitação, porque a probabilidade de inadimplência era até maior, não tenho dúvida disso, né? Já que as pessoas sabiam que seria mais difícil ocorrer esse processo todo, e também porque para receber o valor devido era muito mais complicado. Então, não havia incentivo para que os bancos concedessem financiamento, por exemplo. O custo disso também refletia nos juros, que acabavam sendo mais altos, inclusive para poder compensar essa dificuldade toda aí. Então, resumindo, era nada positivo. E o que isso tem a ver, então, com a decisão agora do STF e os leilões extrajudiciais, que é o nosso assunto principal aqui? Depois dessa lei de 1997, as instituições financeiras elas passaram a poder retomar o imóvel de quem ficasse devendo aí para ela o pagamento do financiamento de uma forma muito mais simplificada, muito mais rápida. Então, primeiro vamos entender o que acontece na vida real.
Essa lei de alienação fiduciária que eu falei agora, ela permite o seguinte negócio. Vamos lá. Vamos supor que o João, ele tá vendendo um imóvel. Aí a Maria quer comprar esse imóvel do João. Só que ela não tem o dinheiro todo para pagar aqui pro João. E aí, ela fica sem imóvel? Não, ela pode procurar ajuda de alguém para isso. Aí ela faz o quê? Procura um banco, que é um terceiro sujeito, para que ofereça um financiamento para ela. Pode ser Itaú, pode ser Caixa, pode ser Santander, qualquer banco aí que preste esse tipo de serviço. Então vamos supor que aí a Maria acha o banco que financia para ela, e aí ela vai fazer o seguinte: ela vai firmar um contrato de compra e venda com o João, que é o vendedor do imóvel, só que ela vai alienar fiduciariamente esse imóvel para o banco, que é o terceiro. E aí fica desse jeitinho aqui na matrícula. Olha só. Dá uma pausinha aí no vídeo que aí você consegue ler com calma. Esse banco, então, gente, ele entra na história e paga para o João o valor que o João está pedindo pelo bem à vista. Ou seja, o vendedor aí, que é o João, ele recebe à vista do banco. E a Maria, então, fica devendo para o banco todo o valor que foi pago aí para ele. E claro, mais juros, né, etc. Então, isso é mais ou menos o banco dizendo assim, ó: Maria, eu pago o imóvel por você, mas você fica me devendo agora. Então, em resumo, é isso. O financiamento, a alienação fiduciária acontece dessa forma, tá? Tranquilo até aqui? Então, agora que a Maria deve para o banco, ela dá como garantia o próprio imóvel que ela está comprando, mas não por hipoteca, que é o que nós falamos agora, que é aquela coisa complicada, difícil, e sim por alienação fiduciária, que é aí previsto nessa lei de 97. Nesse caso aí, o banco passa a ter então a propriedade resolúvel do bem. A diferença daqui da garantia por alienação fiduciária é que se a Maria ela não pagar essa dívida para o banco não precisa ingressar com um processo judicial, como ele teria que fazer se ele tivesse feito isso aí por meio da tal da hipoteca. E aí, o que acontece hoje, então, se não é daquela forma que eu expliquei antes? Se a Maria ela não pagar o banco ele pode retomar o bem de forma muito mais simplificada, mais rápida, de forma extrajudicial. Aqui que está o ponto importante. Então hoje, se você ficar devendo o financiamento e não pagar para o banco no prazo que ele estipular, o banco ele simplesmente consolida a propriedade em nome dele. E o que é isso? Consolidar a propriedade. Mais um nome estranho que não tem necessidade de ficar assustado, tá? Bom, esse tema ele é muito, mas muito, muito, muito importante pra gente que tá falando de leilão extrajudicial de imóveis. Então aproveita, pega aí o seu papel, pega aí a sua caneta, porque, gente, aqui vai além da explicação da decisão do STF. Se você quer arrematar um imóvel em leilão extrajudicial, você precisa entender esse procedimento. Porque esse procedimento é um requisito legal para a validade do leilão extrajudicial. Pegou aí então o seu papel e a sua caneta? Se sim, então anota que você não vai se arrepender. A consolidação da propriedade é um procedimento aí previsto nessa lei que eu falei, de 1997, que funciona exatamente assim como eu vou te explicar agora. Quando vence o último mês limite que o credor, ou seja, o banco que se deu o crédito, permite o atraso, ele faz o quê? Ele tem que constituir em mora o devedor. Traduzindo o termo constituir em mora, significa que o banco ele envia uma notificação aí para o devedor por intermédio do cartório de registro de imóveis, fazendo o quê? Informando o atraso no pagamento. E claro, concedendo prazo para pagamento do que é devido, né?
O devedor, então, ele vai ter o prazo de até 15 dias aí para efetuar o pagamento integral do que ele está devendo. Aí a lei, ela prevê que essa intimação, ela tem que ser feita pessoalmente para o fiduciante, ou seja, o devedor fiduciante, o sujeito que ficou devendo. Aí pode ser também para o representante legal dele ou para o procurador. Mas aí são outras questões, outros termos que eu não vou explicar agora, né? Aí depois dessa notificação, caso não sejam pagos todos os valores atrasados e aqueles que se vencerem, claro, até a data do pagamento efetivo aí desse prazo que veio correndo, depois da constituição da mora, ou seja, até desde quando ele é intimado, notificado até o pagamento, ele tem que pagar tudo. Aí, se ele não pagar, o banco vai poder fazer o quê? Consolidar a propriedade em seu favor. Isso é como se fosse a retomada do bem para ele. Embora ele já tivesse a propriedade resolúvel, né? Embora tudo isso constasse na matrícula, é isso que acontece. Lembrando aqui que o devedor, ele tem que pagar o valor principal, que é a dívida em si, mais juros, mais penalidades, mais outros encargos aí que sejam previstos em contratos. Tudo que esteja aí junto com a obrigação principal, a lei prevê diversas outras coisas que têm que ser pagas juntas, tá? Então, não é só a dívida principal. O sujeito tem que pagar tudo o que a lei prevê. Tranquilo até aqui? Gente, se tiver alguma dúvida sobre isso, se não tá muito claro, deixa aqui nos comentários, tá? Para eu tentar deixar ainda mais claro para você e de forma que você realmente entenda. Então, voltando, para o banco ele consolidar a propriedade em favor dele aí, ele tem que fazer o quê? Pagar o ITBI e tem que transferir o bem para o próprio nome dele. Lembrando aí que o que é ITBI? Eu já fiz outro vídeo aqui sobre isso, mas o ITBI é o imposto municipal que é cobrado para que seja feita essa transferência de um imóvel de uma pessoa para outra. Aí depois que é feito todo esse procedimento, a consolidação da propriedade, ela tem que constar em qual documento? Na matrícula do bem imóvel. Como eu falei, a matrícula é como se fosse a certidão de nascimento desse imóvel. E aí, quer ver como é que fica isso aí na prática? Como é que fica aparecendo lá na matrícula? Eu fiz um recorte aqui que eu vou mostrar pra vocês. Dá uma pausinha aí também pra vocês darem uma lida, tá? E aí, gente, concluído tudo isso que eu falei, o banco ele precisa, por lei, levar esse imóvel para leilão para ele ser ressarcido. Então, resumindo, o banco ele faz todo esse procedimento por meio do cartório de registro de imóveis, que permite que ele retome o bem sem ter que ir discutir isso no judiciário. Ou seja, faz extrajudicial, fora do judiciário. E aí o que acontece? Em pouquíssimos meses, o banco ele consegue resolver essa situação. Conseguiram retomar aí o bem para ele, para poder levar para leilão e reaver o montante que o sujeito anterior ficou devendo aí para ele. Agora vamos pensar nas consequências disso. Como esse procedimento de retomada ele é muito mais fácil, isso, claro, que incentivou muito mais que os bancos concedessem crédito imobiliário para fazer os financiamentos, porque o risco baixou para ele também. Então os juros baixaram, já que o risco também baixou de forma significativa, né? Já que a facilidade de retomada desse bem, ela sempre vai ser mais tranquila e rápida. E assim, gente, a quantidade de pessoas que passaram a conseguir adquirir seus imóveis aumentou aí de forma exponencial. Então, tudo que essa lei trouxe foi muito positivo. Então, aqui, ó, você já entendeu duas coisas muito importantes. A primeira, que é o que é alienação fiduciária e a relação dela aí com os leilões extrajudiciais. E a segunda, que é o que é a consolidação da propriedade, que é uma questão de validade para os leilões extrajudiciais.
Então, aqui eu abro um parênteses. A consolidação da propriedade é um procedimento que tem que existir em todos os leilões extrajudiciais. Todos os que decorram de alienação fiduciária ligado à instituição financeira e bancária, tá? Então, quando você vai procurar um imóvel aí no leilão extrajudicial, você precisa ter que fazer o quê? Pegar a matrícula atualizada desse imóvel e ver se esse procedimento foi regularmente cumprido. Ah, beleza, Carol, e se ele não foi cumprido na forma da lei e lá não consta na matrícula que teve isso? Gente, a chance de anulação de um leilão que não cumpriu esse requisito é de 100% caso a parte que está perdendo imóvel tenha interesse em discutir isso judicialmente. Porque é um requisito de validade do procedimento. Não tem como escapar disso. E aí você pega a sua caneta aí de novo e grifa. Você sempre tem que ver se a consolidação da propriedade ela tá lá na matrícula. E se consta que os mutuários eles foram intimados para purgar a mora. Não deixa de anotar isso, tá bom? E se não tiver isso, sai fora desse leilão. Combinado? Porque pode dar problema depois, a não ser que você assuma o risco disso. De ninguém questionar o leilão e aí, beleza. Bom, aproveitando que o assunto tá tenso, vamos fazer uma pausinha aqui para respirar. Eu sei que o juridiquês é difícil aí para muita gente, mas se você tá curtindo aqui esse vídeo, se o conteúdo tá sendo de valor para você, ter aí mais conhecimento sobre os leilões, deixa o seu like aqui e aproveita para você se inscrever aqui no canal, que eu quero sempre estar postando informações úteis, relevantes aí para vocês, tá? Se vocês gostarem, deixa um comentário aí também para eu saber que eu tô indo no caminho certo e que eu tô tratando de um assunto de forma que agregue aí realmente algo para vocês. Lembrando, gente, que esses vídeos aqui do YouTube, eles são intencionalmente feitos para serem detalhados, tá? Então são longos, mas a intenção é te passar efetivamente conhecimento aí sobre esse assunto, para que você consiga realmente fazer o uso disso, saiba agir na prática, se sinta mais seguro quando for fazer uma arrematação. Então, minha recomendação, sempre assiste aí dando valor para o seu tempo e entendendo realmente a questão que eu venho tratando, principalmente no aspecto procedimental. Os procedimentos são as partes mais importantes dos leilões, tá bom? E aí, se você tiver dúvida, se alguma coisa não ficou clara, eu repito, comenta aqui que a gente vai conversando. Então, feita essa pausa, voltando para o assunto, a discussão no STF foi se esse procedimento que essa lei de 97 prevê, de o banco não ter que ir para o judiciário, repito, ele pode ser resolvido de forma extrajudicial, ou seja, por meio de cartório, sem ter judiciário no meio. Se isso era válido, essa é a questão, se era constitucional, mais tecnicamente dizendo. Então, em suma, a decisão do STF, ela foi de que, sim, o procedimento previsto na lei, ele é constitucional. Ele é válido, se isso é mais fácil para você. O papel do STF foi ver se essa lei de alienação fiduciária, que previu esse procedimento, estaria de acordo com as garantias que a Constituição Federal dá para os cidadãos, para você. E o resultado foi afirmativo. Ou seja, o Supremo ele só ratificou que o que já vem sendo feito aí há muito tempo, há anos, dizendo que o procedimento previsto nessa lei não tem qualquer vício, ou melhor dizendo, inconstitucionalidade, que isso não fere os direitos fundamentais das pessoas. Então, por conta disso, a posição foi favorável para a lei, tá bom? Então, por que isso é importante? Para você se sentir confortável em adquirir imóveis aí por meio de leilão extrajudicial. Porque agora não tem mais qualquer discussão sobre esse procedimento ser constitucional ou não. É válido, é constitucional e ponto final. Não se discute mais isso, certo? E, gente, isso também é importante para fomentar aí o fornecimento de financiamentos.
para poder engajar as instituições financeiras a continuarem fazendo o procedimento de forma aí extrajudicial, sem ter medo, sem ter receio de que lá na frente vão questionar a constitucionalidade disso ou não. E isso vai incentivando aí os leilões de imóveis, a utilização do procedimento da consolidação. Então tudo isso é muito positivo. A conclusão, então, por fim, é que a gente pode seguir firme e forte no mercado de leilões extrajudiciais, sem ter receios, beleza? Pelo menos em relação a isso. E aí vale dizer aqui, então os leilões extrajudiciais, eles nunca vão passar pelo judiciário? Nunca vai ser questionado lá qualquer coisa? E, gente, a resposta para isso é que claro que não. Claro que pode passar pelo crivo do judiciário. E quando que isso acontece? Se o interessado tiver interesse em propor uma ação aí para questionar, por exemplo, sobre os requisitos de validade de um leilão, isso ainda é permitido. Então não é isso que foi decidido, só para vocês entenderem bem, né? Pode passar então para questionar se o procedimento que a lei fez a previsão, ele foi cumprido e não se ele é constitucional ou não. Certo? Então, para você entender na prática aí, qual que é uma situação que poderia, por exemplo, acabar com uma discussão aí no judiciário, alguém propor uma ação para discutir. Vamos supor, então, que o banco, ele não adotou o procedimento, que o devedor fosse notificado para que ele purgasse a mora. Ou seja, para que ele pagasse o que devia aí no prazo de 15 dias. Vamos supor que o banco não fez isso. E mesmo assim constou lá a consolidação da propriedade. Essa é uma questão que poderia acabar no judiciário, gente, porque a pessoa que ficou devendo, ela tem o direito, legalmente falando, de ser notificada e de ter o prazo aí para pagar o que ela devia. É uma coisa prevista na lei, então isso tem que ser cumprido. Tá claro até aqui? Isso é o principal aí que você tem que compreender sobre esse assunto. Agora, gente, a título de curiosidade, como que esse caso aí chegou até o STF para ter essa decisão? Então vamos lá. No caso julgado, a Caixa Econômica, ela emprestou o dinheiro para o Zé. Eu vou chamar ele de Zé porque ele chamava José no processo, mas claro que eu não vou falar o nome inteiro para não me expor desnecessariamente, apesar do processo ser público, né? Qualquer um pode consultar. Então, a Caixa fez o negócio aí para que o Zé pudesse comprar um AP lá na Praia Grande, em agosto de 2005. AP não, acho que era a casa. Aí, olha só, o Zé ele se comprometeu então a fazer o quê? Pagar o valor financiado em 230 e poucas parcelas aí para a Caixa, né, que foi a credora fiduciária. Só que depois de 11 parcelas, ele deixou de pagar tudinho. E aí, o que aconteceu? Considerando tudo que a gente falou aqui hoje, a Caixa começou um procedimento em cartório para retomar esse imóvel aí que o Zé comprou e para poder levar ele para leilão, fazendo o procedimento aí da consolidação de propriedade, etc., como eu acabei de explicar para vocês. Só que aí o Zé, ele não se conformou com isso daí e lá em 2009, olha só, de 2005 a 2009, ele propôs uma ação judicial com a intenção de impedir esse leilão aí que a Caixa ia fazer. Aí o devedor, que é o Zé, ele argumentou na ação que ele propôs que o procedimento para retomada do imóvel aí pelo banco, ele não poderia ter sido feito por meio de cartório. Que na forma que a lei de alienação fiduciária previa, não podia ter sido feito. E aí o Zé falou que tinha que ter tido uma ordem judicial aí para que tivesse validade essa consolidação da propriedade. E aí? Será que ele tem razão? Será que ele não tem razão? Gente, é claro que o pedido dele foi negado em todas as instâncias. E eu digo é claro porque o procedimento que foi feito está previsto lá na lei de alienação fiduciária, né? E aí a briga foi rolando, ele perdeu em primeiro grau, ele perdeu no tribunal, quando eu digo tribunal regional, né, que ele entrou com recurso, e aí vai subindo e chegou no STF.
Por que foi para o STF? Porque a intenção desse devedor foi dizer que o procedimento da lei era inconstitucional. Aí o STF ele reconheceu uma coisa que a gente chama de repercussão geral, que é um dos requisitos para ele julgar um assunto, por esse recurso que foi interposto. E aí a decisão foi favorável a nós, como já foi dito aqui no vídeo. Então, o recurso do Zé não teve provimento, beleza? Então, gente, foi isso aí que aconteceu. Essa é a historinha aí desse caso que ficou tão repercutido aí. Aí, só para fechar, eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês. Imagina só o que ia acontecer se a lei não possibilitasse esse procedimento. Imagina o tanto de gente que ia ficar devendo, já que tudo demoraria aí muito mais, já que as pessoas ficariam nos imóveis aí por muito mais tempo, ganhando tempo, né, por todo o processo. A consequência disso é uma só, gente. Os bancos, eles com certeza, eles iam diminuir muito a quantidade de empréstimo que eles concedem, de financiamentos aí, porque a consequência para eles também é clara. Emprestar e não receber de volta não se sustenta. Então, uma hora o sistema quebra, torna-se insustentável. Isso aí afeta todo mundo diretamente. Quem não pode adquirir imóvel à vista perderia essa possibilidade aí de fazer uso dessa ferramenta tão importante que é o financiamento para muitas pessoas. Então, esse sistema todo, ele existe aí de fato para permitir que as pessoas possam ter acesso à habitação. Possam ter acesso efetivamente, de forma democrática, certo? De modo geral, então, falei tudo que é importante aqui em relação a esse tema. Eu espero que o assunto de hoje tenha aí te ajudado a entender esse procedimento importantíssimo, que é a consolidação da propriedade. E se você gostou desse conteúdo e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e deixa também o seu comentário aí para eu saber que está sendo produtivo para você. Deixa também sua sugestão de tema, sua dúvida, que coisa que você gostaria de ouvir falar aqui, que pode ser tema aí dos próximos vídeos e eu vou postando para vocês em breve. Combinado? Até mais então, pessoal!